Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um circuito discreto utilizando componentes simples para o iniciante e também para os mais experientes, que é um indicador de porta aberta. Esqueceu a porta de um armário aberta, porta de um quarto, enfim, o que for, esse indicador vai mostrar com aviso sonoro que está há mais de 1 minuto a porta aberta e você vai lá e fecha. Semelhante a como funcionam nas geladeiras modernas, circuito que você vai gostar, vai ser útil e todos podem construir hoje mesmo. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores toroidais sob medida, toroid.com.br, e também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, em tigercomp.com.br. Na sua compra na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Eu prometi um circuito discreto e aqui está ele. O objetivo do circuito é quando mantivermos a porta aberta de um armário, uma cristaleira, uma porta de quarto, pode ser também que você quer manter fechada, enfim, após 1 minuto e alguns segundos, mais ou menos 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, de acordo com esse circuito aqui, começa um aviso sonoro para você saber que esqueceu determinada porta aberta. Essa ideia veio dos dispositivos que temos hoje, como as geladeiras mais modernas, que indicam quando a porta está muito tempo aberta, ela começa a apitar. Esse circuito utiliza 3 CIs discretos de baixo custo. É claro que poderíamos resolver com um microcontrolador, seria incrivelmente mais simples. Um microcontrolador pequeno, um código fácil ali para temporização e mais um sensor digital, estava tudo resolvido. Mas também é legal mostrar estas soluções com eletrônica mais antiga, utilizando circuitos discretos, para o iniciante, aquele que ainda não tem uma versatilidade de trabalhar com microcontroladores, software, para que ele também consiga construir circuitos que vão ser úteis e podem ser utilizados na sua casa, no seu trabalho. Além disso, o experiente, aquele que já manja de eletrônica, que tem muitos que nos acompanham, também vai gostar do circuito, pois nos auxilia a revisar certos conceitos de eletrônica e, além disso, sempre aprendemos um pouco mais. É bem divertido também de construir. Muitos já bateram um olho no circuito e mais ou menos já entenderam qual é o funcionamento, qual é a lógica, mas como de costume, vou explicar para você cada um dos setores. Tudo começa por um oscilador aqui, feito com o 4093, esse oscilador aqui. Ele utiliza uma porta NAND. Perceba que essa porta tem uma espécie de controle. Sabemos que se tivermos nível baixo aqui nessa entrada, o oscilador não funciona. Eu preciso de um nível alto para que ele funcione. E esse nível alto é garantido por esse pull-up de 1K aqui, que está para 5 volts. Todo o circuito é alimentado com 5 volts, apesar de eu utilizar circuitos integrados CMOS. Resistor 1, capacitor 1 fazem funcionar esse oscilador na frequência de aproximadamente 20 Hz. Esta é a frequência que obtivemos. Temos uma realimentação positiva, carga e descarga do capacitor, Schmitt Trigger que enquadra um sinal analógico para o meio digital. O resultado disso é uma oscilação digital no pino 3, que é reforçada pelo buffer 1B do 4093, que está ligado como um buffer inversor. E então temos um sinal quadrado ou retangular, mais precisamente, pois o DUT não é 50%. Então, este sinal é aplicado ao pino de clock de um 4040. O 4040 ele contém flip-flops internos para viabilizar um contador de 12 bits, que são essas saídas aqui Q0 a Q11. Você já entendeu, você que é mais experiente já entendeu que utilizamos ele para efetuar uma divisão de clock. E esse é o propósito aqui. Quando eu medir a saída Q0, eu tenho 20 Hz dividido por 2, que é 10 Hz. Medindo Q1, eu tenho 20 Hz dividido por 4, que é 5 Hz. Q2, 2,5 Hz. E assim ele vai dividindo sempre por 2. Cada vez ele divide
a frequência anterior por 2, e eu posso também considerar 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante para a frequência de entrada. Portanto, 32 é a divisão em Q4, onde eu tenho um LED conectado aqui, que é 20 Hz, dividido por 32, dá aí 625 mHz. Então essa é a frequência em que esse LED vai piscar. É apenas para vermos que estamos recebendo o clock e que o circuito está operando. E mais para frente você vai entender que o circuito só opera quando a porta está aberta. É isso que precisamos, uma temporização quando a porta está aberta, e quando alguém fechar a porta, reseta tudo e zera esse contador. Essa é a lógica implementada aqui. Lá em Q11 nós teremos a divisão por 4096. Então teremos uma frequência muito baixa. Vamos calcular aqui com você. 20 dividido por 4096 dá 4,88 mHz. Invertendo isso, eu tenho um período de 204,8 segundos. Dividindo por 60, eu tenho 3,41 minutos. E dividindo por 2, que é o tempo que eu levo para ter uma transição de 0 para 1 após um reset total, 1,7 minutos. Então, este é o tempo para que o buzzer comece a apitar, indicando que você esqueceu aquela porta aberta. Ou uma janela aberta também poderia ser utilizado esse circuito sem problema nenhum. Então, após 1,7 segundos aproximadamente, o circuito não é tão preciso, mas não é tão importante essa precisão. De fato, ele precisa entrar em ação após 1 minuto e pouco, já está ok para um usuário saber que a porta ficou aberta. Eu tenho aqui uma transição de 0 para 1 em Q11, que vai provocar o quê? Vai provocar uma borda de subida nesse pino 1 do 4001, que é um CMOS com NORs, encapsulamento, mesmo encapsulamento, e você, também mais experiente, já identificou esse circuito como uma latch. O que a latch faz? Ela faz a memorização de um bit. Basicamente isso. Então essa transição de 0 para 1 dá um pulso de set, provocando o quê? No pino 4 aqui a saída vai a 1. E eu armazeno esse bit, armazenei ele. Independente do que acontecer no pino 1, volta para 0, vai para 1 de novo, fica em 1 o pino 4. Travado ali, é isso que queremos. Por quê? Porque o usuário precisa ir lá fechar a porta, senão o sistema fica apitando mesmo, cobrando isso de quem esqueceu aquela porta aberta. Nível alto aqui, ativa um segundo oscilador utilizando o restante do 4093. Esse oscilador é mais lento, um on-off. Na prática, acho que dá em torno de... dá um pouco menos de 1 Hz, estes dois componentes aqui, 22 microfarad e 39K, que eu vou visualizar com um LED também. Esse LED vai piscar quando passar 1 minuto, 1,7 minutos aproximadamente. E também Q1 vai ser saturado, ativando um buzzer de 5 volts contínuo. O buzzer contínuo, ele recebendo 5 volts, começa a emitir o seu som. Então eu vou ter aquele apito. Então liga o buzzer, desliga o buzzer, liga o buzzer, desliga o buzzer. Na prática veremos o efeito. Se você quiser utilizar um transdutor piezo ao invés do buzzer, você pode simplesmente trocar esses dois componentes aqui, o valor deles por valores bem menores, para obter uma frequência aí na faixa de 1 kHz, 2 kHz, e aí liga direto o transdutor piezo na saída do 4093. Talvez não fique tão forte a emissão do som, então tem que considerar isso. Eu recomendo usar o buzzer contínuo, que daí a gente tem esse efeito de intermitência também, uma espécie de apito, né? Liga, desliga, liga, desliga. E entendemos como o circuito inicia a sua operação. Agora precisamos entender como eu encerro isso e limpo tudo, ou seja, deixo o contador zerado, deixo os osciladores desligados. Eu coloquei aqui o bit sense, que é a entrada do sensor, que ele desliga tudo em nível alto. No esquemático eu sugeri um read switch, que é um sensor magnético. Então o read estaria ali na porta, estrategicamente posicionado,
e a parte móvel da porta conterá um ímã. Pode ser um ímã de neodímio, por exemplo, que vai ativar o read. Porta fechada, o read fecha e envia 5 volts em sensor. É uma dica de sensor, mas você pode utilizar outro. LDR, sensor PIR, sensor infravermelho, um sensor ultrassônico devidamente controlado por processador, como você preferir. Até mesmo um sensor de chave mesmo, uma switch mecânica. Encostou ali, fecha, envia 5 volts em sense. Aí fica a seu critério. O que acontece nesse instante? Sense com 5, o reset do 4040 entra em ação. Esse reset provoca o quê? As saídas deste counter vão todas para nível lógico baixo, ele começa no 0 de novo. Então eu já limpei a temporização com isso. Ainda eu tenho uma borda de subida que provoca o reset da latch. Então a latch é desligada. Pino 4 vai para 0 quando eu tenho um 1 aqui em sense. Pino 4 indo para 0, ele desliga esse oscilador. Ele para de soar nesse instante, provocando um nível baixo nesta saída aqui invertida. Então desliguei, forcei então o off desse oscilador que faz o buzzer parar de apitar. E além disso, o sense em 1 também provoca o desligamento do oscilador primário aqui de 20 Hz. Eu tenho um inversor que eu fiz com outra porta do 4001 que sobrou. Então eu recebo 1 na entrada do inversor, se transforma em 0. Esse 0 vai ser aplicado aqui no oscilador de 20 Hz. Não oscila, counter todo em 0. Oscilador final também não oscila, a latch está armazenando um 0 também. E quando a porta for aberta de novo, nível baixo garantido por esse pull down aqui, começa todo o ciclo novamente. 20 Hz começa a funcionar, o LED volta a piscar, o counter volta a fazer a contagem e quando atingir o limite, se atingir, se ninguém fechar a porta antes, a latch dispara e nós teremos o buzzer. Decoupling, capacitores de 100 nano para os circuitos integrados, e eu coloco em 5 volts as entradas do 4001 não utilizadas no projeto. Um projeto bem legal esse, com eletrônica discreta. Revisamos vários conceitos e de quebra tem um circuito totalmente funcional para você utilizar em diversos contextos da sua casa, da sua empresa, onde preferir. Bora para a prática ver funcionando? É bem divertido. Venha comigo! O circuito é esse, como você pode ver. Faltou explicar o capacitor C2 no diagrama esquemático, que é esse cara aqui de 1 microfarad. Ele serve para termos um pulso em high no momento em que a fonte de alimentação é conectada. Significa que se o circuito for ligado e a porta estiver aberta, ele dá um pulso em high, nível alto, garantindo o reset do counter, desligamento aqui do 4093, os seus osciladores e também o reset da latch. Eu vou ligar aqui a fonte de alimentação, ela funciona com 5 volts. Vamos liberar essa saída. Já está aqui para 5 volts. Aí. Consumo baixíssimo. Circuitos integrados CMOS. Temos aí 5 mA de consumo. O circuito já está pronto. Está recebendo 5 volts. Eu tenho aqui um fio que está ligando em 5 volts aquele pino de sensor. Que na demonstração é mais simples de fazer do que usando um read. Eu vou remover esse fio e o LED amarelo começa a piscar. Começou a piscar. Isso indica que a porta foi aberta. Então temos a porta aberta agora. Ele iniciou a temporização. Então 1 minuto e pouco é o tempo que vai levar para o buzzer e para esse LED vermelho entrarem em operação. Eu vou deixar rodando aqui e após 1 minuto e pouco veremos que de fato ele começa a apitar. Enquanto isso eu vou explicando para você, vou deixar rodando aí em tempo real. Temos aqui capacitor e resistor do primeiro oscilador que gera os 20 Hz. Vamos medir no osciloscópio depois, naturalmente. Tenho aqui em cima o capacitor e o resistor
que geram a oscilação para ligar e desligar o buzzer. Então o buzzer liga, desliga, fica bem legal o efeito, que aí o usuário ouve de longe que ele esqueceu determinada porta aberta por mais de 1 minuto, por quase 2 minutos, que é o tempo que leva. Então aqui está o 4093, circuito integrado CMOS. Ao centro nós temos o 4040, é um circuito que você tem que ter no seu estoque, pois ele tem essa utilidade e versatilidade de conseguirmos várias divisões de frequência e obter assim várias bases de tempo. Se você tiver um oscilador a cristal, por exemplo, você poderá utilizá-lo para uma divisão de clock e obter clocks mais lentos com alta precisão. Já fizemos alguns projetos envolvendo esse tipo de aplicação aqui no canal, se você pesquisar. Aqui está o 4001, contém as 4 portas NOR em um único encapsulamento e ligamos 2 como latch. Uma está na função de inversor, você ouviu já o início, ó. E a outra está sobrando aqui. Falei com você por mais ou menos 1 minuto e pouco, eu não cronometrei, mas é em torno de 1 minuto e 50 segundos que ele inicia aqui. Então ele fica com esse bip. Com isso o usuário de longe escuta que esqueceu a porta aberta. E aí ele volta, quando formos aqui ligar em nível alto de novo. Parou tudo. Não soa mais o buzzer, nem o LED, e o LED amarelo não está ligando e desligando. Significa que desabilitamos os osciladores do circuito e limpamos o conteúdo do contador, aguardando uma nova abertura de porta. Abrindo de novo, ele inicia aqui o ciclo. Naturalmente, se o usuário fechar a porta, para a oscilação. Vamos medir algumas formas de onda do circuito, conectando aqui o osciloscópio. Vou ligar o canal 1 na saída do oscilador primário, tem a frequência em torno de 20 Hz. E aí, canal 2 eu vou medir alguns pinos aqui do 4040 para observarmos a divisão de clock que vai ocorrer. Está aí o osciloscópio. Se eu remover aqui o fio que simboliza a abertura de porta, o oscilador começa, veja que estamos com uma frequência de 18,57 Hz para o oscilador. Então é uma frequência baixa. Dutch Cycle um pouco mais alto, não tem problema nenhum, pois esse clock é aplicado no 4040. Então medindo o 4040, sua saída Q0, já podemos observar aqui que temos uma divisão de frequência. Vou dar a fonte do trigger aqui para você ver o sinal travado. E aí está. E como é um contador que contém aí flip-flops, o sinal se transforma em um Dutch de 50%, porque ele é sensível à borda. Em particular, o 4040 é a borda de descida. Se você estudar o datasheet, você verá isso. Como podemos ver, funciona tranquilamente. Eu vou ligar agora no pino 3, que é a saída do Q4, que é o on-off do LED amarelo. Ó. Aqui em azul nós temos o on-off do LED amarelo, justamente para indicar o funcionamento do dispositivo. E se eu ligar novamente em VCC, entrada de sensor, podemos ver que zera tudo, pois o oscilador para de operar. Eu também envio um reset para o 4040, ou seja, todas as suas saídas vão para nível lógico baixo. Liberando aqui, temos de novo a oscilação. Eu conectei agora em Q0 de novo, canal 2, colocando o nível alto na entrada de sensor, ele limpa as saídas e desliga o oscilador também. Tá certo? Então você viu como funciona esse circuito e novamente uma demonstração de como podemos obter circuitos bem interessantes utilizando a eletrônica discreta.
E essa análise encerra a nossa clássica. Montem esse circuito e postem nos comentários aqui como funcionou, onde vocês utilizaram. Eu quero saber. Esse circuito é bem bacana para todos construírem e aplicarem aí em suas casas. Lembrem dos nossos cursos que estão na descrição para você investir no seu conhecimento. Estudando bastante com os cursos WR Kits, você tem o certificado de conclusão, tem aí bastante know-how para entrar no mercado. Então existem várias opções aqui de cursos para você conferir e investir já no seu conhecimento. Quer ficar fera na eletrônica e na programação? WR Kits tem vários cursos para vocês. Tem sexta, tem clássica, sempre no seu WR Kits Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Obrigado por assistir, como sempre, desejo para você bons projetos. Continue maratonando os nossos vídeos, seja membro aqui do canal, tem os membros, eu agradeço a eles também por ajudarem esse projeto. Clique em Seja Membro e veja todas as vantagens, tá certo? Se inscreva se é novo por aqui. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, bom final de semana e até o próximo vídeo.